A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar a conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada um que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 1. Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Os infortúnios de Jó. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na sua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas e os teus moços, só eu escapei para trazer-lhe a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio de espada, só eu escapei para trazer-lhe a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2. Satanás persiste em afligir a Jó. E num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal.
e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que este está na sua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E, levantando de longe os seus olhos, não os conheceram. Então levantaram a sua voz e choraram. Rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, porém nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Capítulo 3. A lamentação de Jó. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre eles nuvem e a escuridão do dia e o espante. Quanto àquele dia, quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do céu, escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz não venha, que não veja as pestanas dos olhos da alva, porque não fechou as portas do ventre, nem escondeu os meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis conselheiros da terra que para si edificam casa nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que não viriam à luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável, a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achado a sepultura, porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água, porque aquilo que temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Capítulo 4. Elifaz repreende Jó. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinastes em muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é a inocente que jamais pereceu, e aonde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, o que lembram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Com o hábito de Deus perece
com o sopro da sua ira se consomem. O rugido do leão, a voz do leão feroz e os dentes dos leõezinhos se quebram. Parece o leão velho, porque não tem presa. Os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela, entre pensamentos vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Eis que ele não confia nos seus servos e os seus anjos atribui loucura, quanto menos aquele que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Capítulo 5. As exortações de Elifaz. Chama agora a alguém que te responda, e para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu o louco lançar raízes, porém logo amaldiçoei a sua habitação. Seus filhos estão longe da salvação e são despedaçados às portas, não havendo quem o livre. A sua colheita o faminto a devora, e até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda, porque um pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Porém, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, tantas maravilhas que se não pode contar. Ele dá a chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos, para pôr aos abatidos num lugar alto e para que os enlutados se exaltem da salvação. Ele aniquila a imaginação dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontraram as trevas, e ao meio-dia andam as apalpadelas como de noite. Porém, ao necessitado livra da espada da boca deles e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fonte te rirás, e os animais da terra não temerás, porque ele com as tuas pedras do campo terás tua aliança, e os animais do campo serão pacíficos contigo. E saberás que a tua tenda está em paz. Visitarás a tua habitação e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isso já havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para o teu bem. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Deus eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Obrigado, Senhor, pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa, Senhor, a cada um dos irmãos que esteve nesse canal acompanhando a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão que esteve neste canal acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia.